Tá bom, ótimo. O Salmo 19, irmãos, ele fala sobre a excelência da criação e da palavra de Deus, né? Salmo de Davi. Ele vai dizer assim, o Salmo 19: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí, pois, uma tenda para o sol, o qual, como o noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como o herói, e percorrer o seu caminho, principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai ao seu percurso, e nada lhe foge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita, e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel, e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos, e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido, e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros, e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Até aqui, irmãos. Aleluia. A palavra do Senhor diz, né, que os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Né, irmãos? Nós podemos contemplar a beleza, a grandeza, aleluia, a soberania, né? A majestade, aleluia, desse Deus, né? Maravilhoso, que preparou os céus, preparou a terra, preparou para nós todo o universo, toda a criação, né? Tanto na terra quanto nos céus. Nós vamos ver lá em Gênesis capítulo 1, quando Deus cria os céus e a terra, Ele cria os astros, cria as estrelas, aleluia, Ele cria o dia, cria a noite, cria o sol, a lua, tudo declarando o poder, a glória, a majestade soberana desse Deus para conosco. E eu glorifico a Deus porque os preceitos do Senhor são algo na nossa vida, irmãos. É tão lindo, é tão sobrenatural, aleluia, é tão desejável estar na presença dEle, ouvir a voz dEle, aleluia. Como eu ouço, pastor, sem que haja som nem palavras. Você consegue ouvir a voz dEle através do Espírito Santo, falando ao meu coração, teu coração. Isso para mim, irmãos, é algo incomparável, irmão Adilson. Não temos como dimensionar isso, pastor. Não temos como nem, porque nós somos tão pequenos para a gente entender a grandeza desse Deus maravilhoso, cara. Aleluia. O homem, ele é indesculpável por tudo, porque sem que haja palavras ou som, o homem não tem como negar, ainda que tente, ainda que afirme, né? Loucamente dizer que Deus não existe, né? Que Deus isso, que Deus aquilo. Mas quando o negócio aperta, que o negócio fica difícil, a primeira coisa que o homem faz é clamar ao Senhor, né? Clamar, porque a criatura tem que se render diante do seu Criador. Não temos como sair disso, fugir disso. E o salmista, ele vai dizer, né, que
Um dia discursa, outro dia, irmãos. E uma noite transmite conhecimento, outra noite, irmão Adilson. Quando eu escuto o Adilson falando como estava, como chegou, né? Que não imaginava, que não esperava, que algo surpreendeu. Aleluia. A gente vai caminhando com Deus, Felipe, e nós vamos contemplando a glória desse Deus. Aleluia. Na minha vida, na vida do irmão, naquilo que Deus está trabalhando, está fazendo, a luta, a dificuldade, parece até não ter fim. Parece que Deus se esqueceu de mim, Deus não tem olhado para mim, mas Ele cuida de nós, porque o controle ainda está nas mãos, sempre estará na mão de Deus. Aleluia. Então, a gente vai caminhando e a gente vai se tornando, né, cada vez mais íntimo, cada vez mais próximo, cada vez mais desejoso, e não dá para retroceder mais, cara, porque estar na presença de Deus é algo que nos dá garantia, segurança, nos dá desejo, vontade. Aleluia. No momento da adoração, no momento do louvor, aqui dos hinos, da harpa, a gente sente uma presença sobrenatural. Aleluia. É algo não humano, terreno, irmão, mas algo espiritual. Aleluia. Em que nós nos ligamos com esse Deus, porque Ele é Espírito. Aleluia. Por isso Ele disse que os que adorem, adorem em Espírito e em verdade. E quando a gente glorifica, a presença dele aqui é grande. Como aquele louvor: grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Oh, aleluia. Ele é grande. Ele é a alegria de toda a terra. Feliz é o homem, feliz é a nação. Aleluia. Feliz é aquele que tem o Senhor, Criador dos céus, da terra e do mar, presente na vida, que deseja, que ama, que busca, né? Porque vai dizer que os preceitos, a lei do Senhor são puros, né? São como ouro depurado, aquele ouro limpo, aquele ouro de qualidade, irmão Deus, aquele ouro que tem valor. Aleluia. E feliz é o homem, rico é o homem que tem buscado, aleluia, essa presença, esse ouro, esse conhecimento, esse entendimento espiritual, que nós fomos abençoados por Ele. E uma vez com Ele não dá mais para ficar fora, não dá mais para voltar atrás. Com Ele na nossa vida, a gente vamos até o fim, irmãos, até a volta de Jesus. Aleluia. Colocando os preceitos, né? A Bíblia vai dizer que é mais doce do que o mel. O pastor Alex essa semana estava falando comigo, falou: irmão, o mel é delicioso, não é? Mas para extrair o mel tem que passar pelas abelhas. Para chegar no suave, irmão, para saborear o mel, Léo, tem que passar pelas abelhas. Para você chegar lá naquele favo, né? Extrair aquele mel puro. Mas quando você extrai, que você chega lá e você experimenta, oh, Anamandaçai, aleluia, vale a pena explicar, vale a pena, aleluia, correr o risco
sofrer as afrontas, né? Vale a pena, né? Sofrer as acusações. Mas vale a pena. Vale a pena, Léo. Que a gente possa estar sempre ouvindo a voz de Deus. Aleluia. Né? Ainda que não haja som nem palavras. Mas a voz dele é inconfundível. Glória a Deus. A voz dele, aleluia, não existe outra, né? Que vai alegrar a nossa alma, o nosso coração. Então a gente possa estar sensíveis à voz do Senhor todos os dias. É gostoso o testemunho, né? Pela manhã, está louvando, lendo a palavra, orando. Pelo almoço, pela tarde, está no trabalho, está refletindo, está pensando, está em oração, né? Que Paulo diz, orar sem cessar, né? Aquela oração que é 24 horas. Você sai de casa em oração, você entra no carro em oração, você chega no teu local de trabalho em oração, clamando, lembra de um, lembra de outro. Senhor, abençoa fulano, Senhor, cuida de ciclano. Senhor, ajuda fulano, me ajuda, Senhor. Senhor, meu trabalho, Senhor, eu tenho esse compromisso, eu tenho isso para fazer. E quando você vê, né, você passou o dia ali na presença dele, glorificando ele e agradecendo a ele. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Palavra maravilhosa, né? Glória a Deus. Esse Salmo 19, eu lembro que eu era recém-convertida, meu filho sofreu um acidente, porque eu estava no espiritismo, né? Mas assim, eu estava ali não porque eu queria, porque assim, meu filho sempre foi muito levado, e as pessoas sempre lançavam palavras, né? Esse menino é isso, aquilo, né? E eu ficava muito triste, abatida com aquilo, né? E tinha a moça que cuidava dele, aí eu falei com ela, me desabafei, ela falou, vai ali, né? Vai ali. Eu falava, vai da igreja, vai pra toda, vai ali. Eu fui, né? No desespero a gente procura qualquer coisa que venha aliviar o nosso sofrimento, entendeu? Mas isso é um engodo, viu? Não é assim certo, né? Eu fui ali, mas eu fiquei assim, angustiada, né? Mas eu queria uma solução, que eu precisava trabalhar, né? E meu filho ficava, minha mãe, né? Ficava uma pessoa cuidando, minha mãe já era idosa, né? E tudo, aquela preocupação, tudo. Aí, porque você é média, sua vida tá assim, seu filho tá assim, porque você tem que desenvolver, tem que botar roupa. Aí vai eu lá, né? Aí fiquei, só que depois eu conheci uma pessoa que me falou de Jesus, né, de tudo, e eu assim, saí daquilo, porque assim, eu me sentia como um peixe fora d'água quando eu estava naquele ambiente, que aquilo não era para mim, mas eu estava ali querendo uma solução, querendo uma resposta, né, e quando eu aceitei Jesus, meu filho, logo assim, eu aceitei Jesus nesse acidente, nesse episódio, porque meu filho era carnaval e tinha que fazer uns trabalhos lá, né? E eu não fui. Eu falei, não estava com vontade, eu não fui. Aí meu filho sofreu um acidente, né? Cortou a mão, abriu a mão, assim, a mão do meu filho ficou igual um hambúrguer, assim, sabe? E eu fiquei assim, mas na hora assim, me veio logo na mente assim, se vocês estão querendo sangue do meu filho inocente, acabou. Acabou, agora que eu não vou mais. Aí eu tinha uma pessoa lá comigo, né, e eu disse, aí ele era pastor, né, só que estava afastado, e eu disse para ele assim, ora, né, pelo meu filho, né, e tudo. Ele já tinha falado de Jesus, né, eu já estava mais inclinada para Jesus do que para lá, né. Aí eu voltei lá nesse lugar, né, e falei lá com a entidade, né, que eu não ia ficar mais, que eu ia devolver as coisas que eles me deram e tudo. Aí ele falou assim, eu sabia que você não ia ficar, né. E ali meu filho foi no carnaval. Nós fomos para o hospital, né, levando o meu filho, passamos a noite toda para poder conseguir, né, suturar a mão dele. Ele teve que fazer uma cirurgia. Aí quando ele fez, isso foi em fevereiro, em março ele conseguiu a cirurgia, né, graças a Deus. Deus estava no controle de tudo, né, porque era difícil. Conseguimos uma cirurgia para ele ali no Into, e ali ele subiu para a sala de cirurgia, né, eu subi com ele foi anestesiado, eu tive que descer.
E demorou muito para o médico me chamar, né, para receber ele. E eu fiquei angustiada, agoniada. Aí eu abri a Bíblia, né, a primeira Bíblia que eu tenho ela até hoje. Até hoje, a primeira Bíblia que eu comprei. Aí eu abri no Salmo 19 e aquilo me deu um conforto, me deu uma paz assim, tão grande, tão grande. E assim, eu me apeguei àquela Bíblia que eu não larguei, eu emprestei para uma pessoa, a pessoa ficou um tempo, eu pedi minha Bíblia de novo, ela não tinha, eu comprei uma outra Bíblia, dei para ela, mas essa é minha. Porque aqui Deus falou muito comigo através dessa palavra aqui, né? É uma Bíblia simples, comum, mas quando Deus tem alguma coisa conosco, Ele fala, né? Quando você abre o coração, tá? De ouvidos atentos, Deus vai falar. Passei muita dificuldade na presença de Jesus também, porque não é fácil não, tá? Mas assim, eu passei com Jesus, né? Meu filho já está um homem, 25 anos, né? Que eu fui mãe solo, né? Então eu trabalhava, cuidava dele, meu filho na adolescência, era uma tormenta, mas Jesus estava lá, né? Então eu consagrei, né? Eu falava, Senhor, meu filho é teu, eu consagro ele, eu coloco ele no teu altar o tempo todo. Então Deus deu cada livramento para ele que você nem imagina. Adolescente que é assim todo, né? Que acha que o mundo vai acabar, né? Aí quer aproveitar tudo, quer experimentar tudo, né? Algumas coisas ele falava e outras não, né? Então, mas graças a Deus, eu glorifico a Deus, né? Que ele é um menino assim, tranquilo, calmo, né? Tem os problemas que todo jovem, né? Depressivo, né? Se angustiar, porque ele vive, tá sozinho agora, né? Não está mais na minha companhia, né? Mas assim, Deus está cuidando, né? Aleluia. Eu oro, entrego ele, né? Porque eu acho que nossos filhos também têm que viver suas próprias experiências, aprender com os erros, né? Porque nós aprendemos com os nossos erros, eles também vão aprender assim. Porque a gente fala, né? Dá conselho, mas não ouve, enfim, ele vai aprender com os erros dele. Só que nós não podemos deixar de orar pelos nossos filhos, pela nossa família, né? E uma coisa que eu também aprendi, né? Que a primeira coisa, através dos estudos que eu fui indo, escola bíblica, né? Fiz um pouquinho de teologia lá, mas acontece que, assim, a primeira coisa que eu fiz foi fazer um propósito para que seja, né, que eu fiquei vendo a vida dos meus pais, a vida da minha família passada. Eu falei, Jesus, eu não quero essa vida para mim, não. Amém. Então eu comecei a fazer propósito para quebra de maldição hereditária. Entendeu? Glória a Deus. Então, assim, para que meus filhos, a minha descendência, não venha viver aquilo que eles viveram no passado. Uma vida miserável sem Jesus. Quando minha mãe estava no hospital, eu fiquei pelejando, orando. Todo mundo entrava no hospital, pedia para mim orar. Orava, minha mãe aceitava a oração e tudo, mas ela não confessava Jesus, né? E eu ficava assim, ai meu Senhor, minha mãe teve uma vida tão miserável e ela vai morrer e vai continuar tendo uma vida miserável espiritualmente. Mas no último momento, né? Assim, a minha pastora, que estava ali me acompanhando, né? Aí ela disse que Deus tinha tocado no coração dela para visitar a minha mãe. Minha mãe já estava doente um tempão e ela sempre ali, né? Mas nunca... Aí quando ela chegou lá, né? Levou o óleo da unção, né? E nós chegamos atrasados e... Aí ela perguntou se ela queria aceitar Jesus como Salvador, né? Ela disse que queria, né? Ela estava na UTI. E eu fiquei assim muito feliz mesmo, quando a minha mãe partiu, que Deus recolheu ela. Passado uns 10 dias eu sonhei com a minha mãe, dizendo assim, filha, eu vi Deus. Então isso me deu um conforto tão grande, que eu sabia que a minha mãe estava no seio de Abraão, né? Ela estava no lugar que ela merecia estar, né? E assim eu continuo, né? Perseverando na oração, né? Às vezes ele diz que eu oro muito, mas eu não oro muito, não. Eu oro pouco, eu já aprendi até mais, entendeu? Eu oro pouco. Eu oro pouco, porque quando bate o desespero, aí que a gente, né? A gente tem que se lançar aos pés de Jesus, porque é dele que vem o nosso socorro, é dele que vem a nossa salvação. Glória. Entendeu? E hoje, assim,
eu glorifico ao Senhor, né? Por tudo que Ele tem feito, né? E por Glória tudo que Ele vai fazer. Glória a Deus. Eu sempre falo isso, eu sempre agradeço ao Senhor. A primeira coisa que eu acordo, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, né? Por tudo. Amém? Amém. Agora a gente vai, né, degustar do maná, né, do Senhor, que é a palavra, né? É você Ele mesmo. já pregou. Não, Belinha, vai orar pelo pastor. Faça alguma coisa para Faça alguma Jesus. coisa, vamos trabalhar por ela. Glória a Deus. Você já pregou, pai. Ué, mas aí quanto mais melhor, quanto mais melhor. Vai no dedinho, né? Fazer igual o outro. Dá mais um beijinho na flor. Não, agora é a sua vez de dar mais um beijinho na Oh, flor. É isso aí, glória. A gente ouve nosso pastor dando culto. Já estou cansada de vir. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém. Amém. Motivo de alegria de ver os irmãos aqui, né? Porque se estamos aqui porque vencemos as nossas lutas diárias, né? Verdade. Viemos no cansaço, no Glória. frio, querendo estar na cama, mas estamos aqui para fazer a obra do Senhor, né? Sim. Glória a Deus. Oremos pelo nosso Sim, pastor. Deus. Pai amado, Pai querido, Aleluia. Senhor, eis aí o teu filho, meu Pai, o Senhor Aleluia. conhece, meu Pai, o sentar, o levantar do teu Aleluia. filho, meu Sim, Pai. Deus. Senhor, ele tem feito a tua obra, tem estado, meu Deus, Glória aqui somando a Deus, conosco, aleluia. meu Pai. Aleluia. Muito obrigado, Senhor, pela Glória vida dele a Deus, aqui, meu aleluia. Deus, Sim, que meu possamos, Senhor, estar atentos ao que o Senhor tem a dizer para nós nesta Oh, glória noite, a meu Deus. Pai. Glória Usa o a teu filho, meu Deus, mais uma vez aqui, meu Deus. Senhor, sentimos o teu Espírito Santo aqui neste lugar, meu Pai. Senhor, vai usando, meu Pai. Enquanto ele está falando de ti, meu Pai, o Senhor guerreiro sobre a vida dele, meu Pai. Te apresento, meu Senhor Jesus, os projetos dele nas tuas mãos, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, seja com a saúde dele, com a família dele, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, continua ungindo teu filho e abençoando cada dia mais e mais, meu Pai. Glórias te damos, meu Pai, pela nossa vida aqui, pela vida dele, meu Deus. Fala conosco, meu Pai, nesta noite, meu Pai, que possamos aprender mais e mais de ti, meuPai. Estar com os nossos ouvidos atentos, meu Senhor, a ouvir a tua voz, meu Pai. Te agradecemos, meu Pai, por tudo, meu Deus. Amém, Jesus. Amém, Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu já estava, Glória a Deus. né? Eu já estou satisfeito. O pastor nos trouxe uma palavra aí no Salmo de número 19. Eu vim com o propósito de, se tivesse essa oportunidade, também falar o Salmo de número 125. Glória Por a isso que Deus. aquela hora eu falei do louvor, pensei que era o Ser Valente, era 125. Aí era o salmo que veio no meu coração Glória a para Deus. nós estarmos falando um pouquinho deste salmo. A bem da verdade é um salmo de degraus, que é cântico, quando nós nos colocamos diante do Senhor e começamos a ver que Deus tem algo para falar conosco, para fazer na nossa vida, Glória a porque nós Deus. confiamos nele. Vou Glória a ler Deus. com os irmãos aqui e vou explanar um pouco dele, porque eu não queria pregar sobre a palavra que o nosso pastor trouxe, mas a gente complementa um pouquinho mais. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor assim: a segurança daquele que confia em Deus. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Faz bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àquele que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-lo-á o Senhor com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel.
Aqui quando a irmã estava testificando aqui, né, a respeito do filho dela, trouxe-me uma lembrança de que é muito importante quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, né? Quando nós confiamos verdadeiramente no Senhor. Ela disse que ela teve que ir, né, falar com aquela entidade. Veja, irmãos, que há uma conotação nessa situação de que ela foi lá para falar com um cavalo. E cavalo fala? Oxi. Ela foi lá para falar com o cavalo. Oxi. Ela foi lá e falou com o cavalo, né? Para poder entregar, né? As roupas. Né? Olha, eu vou entregar aqui as pertences, porque na verdade ele disse que já sabia, ele é mentiroso. Ele não sabia de nada, porque Deus não revelou nada para ele. Entendeu? Eu já sabia que a senhora não ia ficar. Deus não revelou nada para ele assim não. Entendeu? Porque ele não confiava em Deus. O Deus que eles confiam é o orixás. São os orixás dele. Tá? Eu digo isso para vocês, entrando dentro desse mérito, porque eu, quando mais novo, eu também frequentava. A minha avó, ela era espírita, né? E minha mãe não, minha mãe era católica apostólica romana. Aquela assídua igreja tinha que ir ali na Santo Antônio Maria Zacaria, né, que é ali do lado, né? Então, o que acontecia? Então, havia uma certa divergência dentro da nossa casa naquela época, porque ninguém ali era cristão, ninguém conhecia Jesus, ninguém nunca ouviu falar. Falava-se de Jesus daquele morto que ficava dentro de um andor, né, com aquele caixão, aquele troço de gesso que ficava ali, não falava, não mexia, nada. O Salmo 115 nos fala sobre isso, né? De um Deus que nada faz, nada fala, não mexe, né? Nem um som sai da sua garganta, está escrito no Salmo 115. E sendo assim, irmãos, então, aí minha mãe ia para a igreja de manhã e à tarde, e fazíamos nós ir também. Mas quando tinha aquela festa de Damião, de não sei quem, nós tínhamos que ir, porque a minha avó nos levava, tá? Então, irmãos, aqui o salmista aqui, ele nos fala da segurança daqueles que confiam em Deus. Então, quando nós começamos a confiar no Senhor, a prestar culto a Ele, diligentemente, né, falar que o Senhor é o nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ainda que não entendemos, quando estamos com uma situação difícil, nós clamamos, porque a palavra dele diz assim: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Isso é porque nós confiamos nesse Deus. Esse Deus, ele é poderoso, o nosso Deus, ele é poderoso, e nós temos que confiar. Veja, Davi, quando saía para uma luta, para uma batalha, antes ele orava ao Senhor, porque ele confiava no Senhor. Aleluia. Né? Ele confiava, e a partir do momento que nós o aceitamos, que nós passamos a conhecer o poderio do nosso Deus, aleluia, então nós recebemos uma gratuidade daquele amor do sangue do Cordeiro que foi esperado na cruz do Calvário. Então, amados, veja que a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. E nos colocamos aos pés do Senhor para quê? Para termos certeza que qualquer coisa que pedirmos, tudo que pedires, crendo, recebereis. Então é necessário nós andarmos, né, em cada versículo, sai pela rua, Senhor, eu não sei orar, Pai, não sei falar de Ti, Pai. E o que é a oração? Nada mais é que nós falarmos com Deus, né? Ficar conversando. Às vezes paramos para conversar com um amigo na rua, rapaz, mas você viu aquela situação, que vida, né? Meu Deus, é assim mesmo é com Jesus. Né? É conversar com Jesus dessa maneira. Senhor, Tu sabe que eu não sei nem falar, Senhor. Senhor, eu não tenho nem palavra. Mas o Senhor, por que o Senhor faz isso comigo, Senhor? Eu não tenho palavra, Senhor. Eu não sei falar. Aí ele, como é que você está falando? Eu estou te ouvindo. Glória a Deus. Né? Eu estou te ouvindo. E aqui, querido, olha lá, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece
permanecer. Então nós temos que permanecer no Senhor para não nos afastarmos, para não sairmos da presença dEle, para não deixar que as atrocidades deste mundo, né, venham nos abalar e nós venhamos afastados do caminho do Senhor. Não, queridos. Eis que estou convosco todos os dias da sua vida. Aleluia. É o que o Senhor fala para nós. Então, outrora, irmãos, eu não pensava de forma alguma em ter esta confiança, porque eu era católico, apostólico, romano, roxo. Entendeu? Porque eu não confiava, porque eu não sabia que ele tinha aquele poder todo. Eu não sabia, não era ensinado. Não ensinava, ninguém ensinava que Jesus Cristo tinha poder para nos tirar lá daquele lodaçal de pecado, lá daquela vida que nós vivíamos, uma vida tribulosa. Passei situação difícil, muito difícil. Foi muito difícil. Fui criado sem pai. Só minha mãe, coitada. Né? Minha mãe e minha avó, mas minha mãe que segurava o esteio da casa. E éramos um número grande de pessoas que lá antigamente vendiam aqueles pães, né? Lembra aqueles pães grandes? Depois tinha bisnaga, aí depois cortava a fatia, se caísse no chão, Jesus, não deixa nada. Era assim, a dificuldade que nós tínhamos, mas não ficávamos doentes, mas se ficávamos também não percebíamos. Não é verdade? Mas porque Deus já cuidava de nós. Amém? Porque a confiança, né? A confiança que Ele já tinha sobre nós. Porque aquele ali vai passar por isso, mas lá na frente eu vou dar vitória a Ele. Glória a Deus. Aleluia. Todas as lutas que nós passamos lá atrás, tá? O Senhor vem nos dar vitória. Porque eu nunca, irmão, sinceramente, lá nos fundos da minha casa tinha uma igreja, Assembleia de Deus. Lá nos fundos, assim, que eu morava aqui no alto aqui, aí lá embaixo tinha uma igreja Assembleia de Deus, né? Pô, aleluia, o peixe no prato, farinha na cuia. Eu brincava, eu zoava com eles. Eles gritavam aleluia, eu gritava peixe no prato. Aleluia, eu peixe no prato, farinha na cuia. Aí, irmãos, os anos passaram. Glória a Deus. Aleluia, os anos se passaram, e como estão os montes da rota de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo. Aleluia. Tem um hino, né? Isso aqui é um louvor também. Glória a Deus, Né? glória a Deus. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Não é isso? Como em volta de Jerusalém são os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo. Autoridade, autoridade e poder, domínio em tuas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Deus dos povos, o Senhor é Deus dos povos. Confia no Senhor, glória, aleluia, Deus, porque aleluia. Ele satisfará o desejo do seu coração. É interessante, né, irmão? Porque se nós formos falar cada versículo, cada palavra